Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Ô, Mi, você pode orar para começar? Sim, Rafazinha. Obrigada. Paz, Senhor, meninas. Senhor Deus, soberano eterno Pai, Deus onisciente, Deus onipotente, Pai, Tu és o Alfa, Deus, Tu és o Ômega, Tu és o princípio, Deus, Tu és o fim. Neste momento te agradecemos por mais um dia, Senhor, perdoa o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Senhor, venha usar a Tua serva para instrumentalidade, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha usar tudo que venha tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que ela diminua, o Senhor cresça, que ela venha desaparecer, o Senhor apareça. Abre, Senhor, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, que todo impedimento, Senhor, venha cair por terra, Senhor. Tudo aquilo que está impedindo de nós ouvir a Tua palavra, Senhor, com o coração. E eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Mi. Deus abençoe. Prazer, Thalita. Obrigado por ter aceitado o convite da Neia. Imagina. Se quiser já se apresentar, começar. Paz, Senhor, irmãs. Espero que todos estejam bem. Então, meu nome é Thalita, eu congrego junto com a Neia, né? Na mesma igreja. Estou muito feliz por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Muito bom sempre falar da palavra de Deus, né? Aquela palavra que nos renova, a palavra que nos anima, né? E Deus me colocou no meu coração para mim falar para vocês hoje, que está em João capítulo 14. É uma palavra bem conhecida, porém ela queimou no meu coração. Que fala assim, João capítulo 1, né? Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceria também meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e tenham visto. Mas como aqui nesta palavra, Jesus estava falando com os seus discípulos. Ele estava aconselhando os discípulos, né? Que não era para o coração deles ficarem perturbados, ansiosos. Por quê? Por que Jesus estava falando isso para os seus discípulos? Porque no versículo anterior, no capítulo anterior, ele anuncia que ele logo não estaria mais com os seus discípulos. Ali anuncia, ele dá a notícia que ele não estaria mais caminhando com os discípulos, que ali ele voltaria ao Pai. Então, e os discípulos ouvindo essa notícia, como assim, né? Como assim, Senhor? O Senhor não vai estar mais conosco? Como que a gente faz sem o Senhor, né? Então, Jesus, foi por isso que Jesus falou para ele não perturbar o coração deles, mas para eles crer em Deus. Que Jesus voltaria para o Pai, mas que queria preparar um lugar, que esse lugar que ele prepararia, era um lugar que ele também depois iria buscar os discípulos para estarem junto com ele, e que eles conheciam o caminho. E aí Tomé diz, né, um dos seus discípulos fala, Senhor, eu não sei qual que é o caminho, que caminho que é esse? E aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Se vocês me conhecessem, também conheceriam o Pai. Porque vocês me conhecem, já têm visto. Mas o que essa palavra falou ao meu coração? Que quantas vezes nas nossas vidas, de repente, vem uma notícia que nos deixa abatido. Quantas das vezes estamos confortáveis, vamos dizer, porque os discípulos aqui, eles estavam confortáveis, eles estavam seguros, tinha uma pessoa segura, tinha Jesus, que era seguro. Então, eles não precisavam se preocupar com o que poderia acontecer ali na frente, porque Jesus estava guiando ele. Jesus estava no caminho deles, junto, né? Então, quando os discípulos veem Jesus, então eles ficam tranquilos. E, de repente, caminhando 3 anos com Jesus e, de repente, não ter mais Jesus ao lado deles, eles se assustam. Como assim? Eles vão ficar preocupados, ansiosos. E na nossa vida, ali foi Jesus, os discípulos ficaram perturbados porque não teriam Jesus ao lado deles. E nós? E quantas das vezes a gente tem uma notícia que nos abate, uma notícia de repente, uma porta fechada que não esperamos, um luto que não esperamos. Quantas situações acontecem nas nossas vidas que a gente fala, meu Deus, e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? Mas Jesus fala que não é para andarmos ansiosos, que é para nos crer em Deus, porque Jesus ele tem o controle de todas as coisas e não é diferente na nossa vida. Então, o que eu entendo que Jesus quer falar conosco, que não é para a gente perturbar o nosso coração diante das notícias de repentes que vêm sobre nós. Não é para a gente se preocupar, andar ansiosos, inquietos com as notícias que vêm de repente, porque Jesus tem o controle. E se essa notícia veio, é porque Jesus já sabia que essa notícia iria vir, porque ele tem o controle sobre nossas vidas. A gente não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã, mas Jesus sabe. Tanto que Jesus falou, eu vou e vou preparar um lugar. E quantas das vezes Deus te faz uma promessa, e no meio dessa promessa ainda não aconteceu, é porque Jesus está preparando a sua promessa. É porque tem um processo no meio dessa promessa, antes de ele te dar. Jesus quer ver você, como que você vai reagir diante desse processo para onde ele te dá essa promessa. E Jesus está preparando você, né? Então, irmãs, e aí Tomé fala, e Jesus ainda fala, vocês sabem o caminho. Porque diante da dificuldade, diante das notícias ruins, a gente temos que continuar caminhando com Cristo. Porque Ele é a nossa força diária, Ele é o nosso refúgio. E no momento dessa notícia ruim, no momento dessas surpresas que vêm da nossa vida, ele continua sendo o nosso caminho, ele continua caminhando conosco. E muitas das vezes, muitas pessoas abandonam Jesus no meio desse caminho, porque tanto que ele fala, Tomé diz, Senhor, qual é o caminho? Que caminho é esse? Como podemos saber o caminho? Então, Jesus ainda fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus fala, eu sou o caminho. Não é porque eu não vou estar mais ao lado de vocês, caminhando junto com vocês, que eu vou deixar de ser o caminho. Não é porque eu me deixarei de estar junto com vocês, é que vocês vão me abandonar. Eu continuarei estando com vocês, mas a partir deste momento vocês vão andar sozinhos, mas vocês vão continuar no meu caminho, vocês vão continuar comigo, porém eu não vou estar mais ao lado, mas vocês continuarão fazendo as minhas obras, né? E muitas das vezes
as pessoas acham que Jesus, no meio desse processo, no meio das notícias ruins, no meio das lutas, dificuldades, as pessoas acham que Jesus abandonou, Jesus me abandonou, Jesus não fala mais comigo, Jesus não está em silêncio. E muitas das vezes as pessoas abandonam este caminho que é o caminho de Jesus e vão para outros caminhos. E aqui fala que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, Jesus é um caminho, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Então, se a pessoa sai do caminho de Jesus, ela vai para outros caminhos porque acha que Jesus não está mais com ele, ela não vai ao Pai. Então, aqui, tanto que aqui neste meio do caminho, quando estamos com Jesus, nós somos renovados, Jesus fala conosco, Jesus nos guia, nos guarda, nos protege neste caminho. Então, os discípulos não estariam sozinhos, Jesus estaria com eles. E com nós também não é diferente. Com a gente não é diferente. Jesus está conosco também, no nosso caminho. A verdade, Jesus, ele é verdade. Jesus não mente, Jesus não ilude. Quando ele te dá uma promessa e às vezes ainda não aconteceu, às vezes você acha que Jesus está mentindo. Não, Jesus não mente. O único que mente é o inimigo. O inimigo, ele mente, ele ilude, ele trai. O Jesus não. Jesus, ele é a verdade. Tanto que quando ele fala, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Porque as promessas de Jesus, os cumprimentos que Jesus fala aqui, acontecem. Quantas vezes Jesus falou tantas coisas para vocês no meio da sua caminhada, quantas vezes promessas, quantas vezes Jesus falou que estaria te dando livramento e você pôde ver os livramentos de Jesus na sua vida. Quantas vezes Jesus já falou para você que quantas coisas iriam acontecer e depois de algum tempo você viu que realmente aconteceu? Irmãs, eu me lembro de algo que aconteceu comigo, que quando ele disse para o meu esposo estava em um serviço e buscamos estava no serviço, estava tudo bem nesse serviço, e eu me lembro que ele saiu, veio uma outra proposta, e quando ele saiu desse serviço, ele aceitou a outra proposta, mas a gente orou ali no momento, mas Deus está com a gente, então vai dar certo, tal. Logo na primeira semana que entramos, um pastor chegou nele e falou assim: olha, essa porta vai se fechar, porque não é para você estar nesta porta, nesse emprego. E aí a gente falou assim: nossa, acho que esse pastor falou, né? Falou, né? Não é verdade, porque não tem como, acabou de entrar. Irmã, se passar, deu 3 meses, tava tudo indo bem, tudo dando certo, tudo, de repente a porta fecha. O chefe dele liga e fala: olha, vem aqui que a gente vai te dispensar. Então, irmãos, muitas vezes Jesus, ele fala a verdade, e realmente aconteceu. Realmente aconteceu aquilo que ele falou. Jesus, ele é a vida. Jesus é vida, Jesus está presente, Jesus está vivo. Então, de repente, você acha que a sua promessa ainda não se cumpriu, aquilo que ele disse para você ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, porque Jesus, ele é verdade, ele é vivo, e ele está vivo para cumprir a sua promessa. Ele está vivo para cumprir aquilo que ele falou que vai acontecer sobre a tua vida, sobre a vida de um seu parente, sobre aquele que você ora que ainda não está salvo, que ainda não aceitou a Jesus. Sabe, de alguma situação que você se depara e fala assim: nossa, ou Jesus falou que iria acontecer e ainda não aconteceu, mas Jesus está vivo para fazer acontecer. Ele é a vida. E até então, irmãos, quando estamos abatidos, tristes, abatidos, angustiados, estamos numa situação assim de desespero, quando dobramos os nossos joelhos e oramos com Jesus, ele vai lá e nos renova a nossa força. Não tem como uma pessoa que não está viva nos levantar. Não tem como, irmãs. Se Jesus não estivesse vivo, se Jesus não fosse vida, ele não nos levantaria no meio do processo para continuar dizendo: continua caminhando que eu estou com você. Não tem como, irmãs. Então, Jesus, ele é a vida que faz você, a vida dele, a força dele,
A esperança que está nele, ele coloca em você. É em você que ele coloca para você continuar caminhando, para você continuar no caminho, para você continuar crendo, para que você continue com seu coração em paz, para que você continue caminhando, para no meio do processo difícil, você não desistir. Aleluias. Aleluia, Jesus. Então, irmãs, é isso. É isso que Jesus quer falar conosco nesta manhã. Que Ele quer que vocês não perturbem o coração de vocês, independente da situação que você tiver, dependente de uma doença, de repente de um luto, de repente do que for, mas continua crendo que Jesus ele é fiel, ele é verdadeiro para fazer tudo aquilo que ele cumpriu sobre a tua vida. Não desanima, dependente da situação, ele está aqui para falar para você. Ele ainda está com você e não desanima, porque ele é fiel. Aleluia. Independente da situação que você se encontra, você fala, eu estou sozinha. Eu não vejo solução para o meu problema. Jesus está falando para você crer nele, que não é para você deixar seu coração abatido. Não deixa isso confortável no seu coração. Aleluias. Não deixa. Vai ao Pai, vai ao Pai. Vai a Ele, vai de encontro a Ele, porque Ele tem o renovo para você. Ele tem a esperança te renovando nesta manhã. Aleluias. Então, irmãs, continua crendo. Ele fala, crê em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito que iria ir preparar um lugar. Ele está preparando aquilo que você pediu. Não continua crendo, não desista. Porque quando Deus prepara, irmã, você pode confiar que Deus prepara o melhor. Jesus estava preparando o melhor para os seus discípulos, para estarem com eles. Jesus não estava abandonando eles no caminho. Aleluias. Jesus não estava deixando eles em vão, deixando eles órfãos. Jesus não estava. Jesus iria ao Pai para preparar um lugar pensando nos discípulos. Porque ele disse, eu vou preparar um lugar para que vocês possam ir junto comigo. Irmãs, ele está preparando um lugar para ele ir junto com você, aleluias. Ele não deixa você sozinha, Rabai Candarabachais, aonde ele quer que você vá, ele quer que a presença dele esteja com você, ele quer que a companhia dele esteja com você, mas não é para que vocês vejam, mas é para que todos vejam que ele é com você. Não tem como, irmãs, gente ir a um lugar aonde Jesus não está, e ele vai estar junto ao Pai, é o Pai que vai estar junto com vocês. Tem algo melhor, irmãs, do que Jesus preparar um lugar e ele está junto, aleluia. Zarabai, candarabai, shimini, candarabais. Aleluias, irmãs, continua crendo que a vitória é de vocês. Vocês podem não ver uma luz no fim do túnel, mas a esperança nesta manhã para o seu problema, para a sua causa. Ah, Jesus querido, aleluias. Então, irmãos, um dos seus discípulos, Filipe, ainda fala, Senhor, mesmo ainda não se conformando, mesmo ainda não se conformando, mesmo ainda porque no meio do confortável, mesmo ainda discípulos ali com Jesus, às vezes eles esquecem que Jesus é o caminho. No meio dessa tribulação, no meio da ansiedade, no meio do desespero, no meio do coração perturbado, a gente esquece do que Jesus fez por nós. Muitas das vezes a gente esquece, e eles ainda continuam perguntando, questionando a Jesus. Jesus, mostra-nos o Pai. Porque isso nos basta, mas Jesus sabia que ali não bastariam os discípulos, que os discípulos ainda precisariam mais de confirmações, de que Jesus ainda estava fazendo, o que Jesus estava fazendo para convencer a eles. Mas quantas situações a gente ainda tem que ficar perguntando a Jesus, enganando Jesus, e agora? Como assim? Me dê um sinal, Senhor, é isso mesmo, não é? Peraí, irmãs. Jesus fala para a gente crer em Jesus, aleluias. Então, Jesus fala para eles, você não me conhece, Filipe? Mesmo diante eu estar durante todo o tempo com vocês, quem me vê o Pai, quem me vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus estava indignado. Às vezes, Jesus estava meio que chamando a atenção dos seus discípulos. Filipe,
Como assim? Mostra-nos, ó Pai, eu estive com vocês durante 3 anos. Vocês fizeram obras comigo, vocês me viram fazendo milagres, vocês me viram curando, vocês viram libertando. E como assim vocês me falam? Mostra-nos, ó Pai. Irmãs, com nós não é diferente. Eu olhando essa palavra, eu me coloquei no lugar de discípulos. Porque muitas das vezes tem situações que a gente está o tempo todo com Jesus. Quanto tempo, se formos olhar para trás, quantas coisas Jesus ainda fez por nós? Quantas batalhas Jesus fez por nós? Quantas lutas Jesus fez por nós? Quantos milagres, quantas curas, quantos livramentos Jesus fez por nós? E ainda diante de uma situação, diante de uma dificuldade, a gente ainda fica diagnosticando Jesus. Senhor, o Senhor está comigo mesmo? Senhor, será que é para mim mesmo? Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E na hora do desespero, irmãs, eu não julgo os discípulos, porque na hora do desespero a gente fica agoniado, a gente quer fugir, a gente quer correr, a gente quer sair desse meio desse processo difícil. Aleluias, mas Jesus está dizendo, ele está dizendo para você que ele está com vocês. Jesus está dizendo, como pode, se você crê que ele está no Pai, ele está em você. Jesus está em você diante de importa a situação. Jesus está com você. Você não está sozinha. Jesus está dizendo, você não está sozinha. Ele está com você. Então, Jesus ainda disse, se vocês querem em mim, fará obras maiores do que eu fiz enquanto eu estive com vocês. Ou seja, além de Jesus ter falado para eles não perturbar o coração, para eles crerem em Deus, e ainda dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por eles, e ainda Jesus diz que ele, como assim me mostra o caminho? Jesus ainda disse, se vocês tiverem todo esse... obedecendo todo este caminho, tudo isso que ele disse, seguindo tudo isso que ele disse, e ainda continuar no caminho, ele fará obras maiores, ou seja, Jesus não vai estar lá presente para curar, para libertar, como nos outros tempos foram, como nos outros, quando Jesus estava com eles foram. Mas, irmãs, Deus está dizendo para os discípulos, vocês podem fazer muito mais do que eu, se vocês continuarem no meu caminho, se vocês continuarem crendo que eu sou Deus, vocês farão tudo isso, vocês vão continuar libertando, vocês vão continuar livrando, mas em meu nome. Em nome de Jesus, você está liberto. Em nome de Jesus, você está sendo curado. Em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Para que Jesus seja glorificado na vida desses discípulos. Então, irmãs, não desista, não deixe de fazer a obra, não deixe de fazer aquilo que Deus mandou você fazer por conta das dificuldades, por conta do processo, por conta que você está desanimada, por conta que o seu coração está perturbado, ansioso, angustiado, mas não deixe que isso entre no seu coração, não permita. Quando isso entrar no seu coração, você vai lá, você ora, você jejua, você faz propósito, mas não permita, porque Jesus, ele quer que vocês creem nele, ele quer que o seu coração esteja em paz para crer em Jesus. Então, irmãs, aqui os discípulos, então Jesus falou para os seus discípulos sobre isso, sobre se vocês continuarem crendo, vocês farão obras maiores, vocês vão continuar caminhando no meu caminho, não em mim, porque eu sou o caminho, vocês vão continuar caminhando, vocês vão continuar fazendo as boas obras que eu continuo, vocês vão continuar a obra, vocês não vão parar de fazer. Então, irmãos, não pare de fazer a obra porque a situação está difícil, porque a situação está apertada, porque não está do jeito que você quer. Deus nos tira o nosso conforto para que ele seja glorificado. Deus nos tira do conforto, que nem estava tirando os discípulos do conforto, porque os discípulos estavam confortáveis com a presença de Jesus ali. Então, Jesus estava tirando o conforto de discípulos para um propósito muito maior. É um propósito muito maior que Jesus tinha sobre os seus discípulos. Irmãs, o conforto que Deus nos tira é para um propósito muito maior. Irmãs, eu me lembro que
ano passado, eu estava muito confortável, eu estava num emprego, eu estava trabalhando numa escola, eu entrei como auxiliar, depois mesmo sem concluir a faculdade, eu me virei professora, me colocaram como professora, só que em julho, eu senti, antes de eu sair de férias, eu senti algo diferente antes de eu sair de férias. Eu cuidava de berçários, de bebês, eu amo bebês. E então eu senti, quando eu fui me despedir dos bebês, porque eu entrar de férias, a professora entra de férias em julho, e eu falei assim, nossa, que sentimento, eu acho que eu não vou ver mais eles. É um sentimento que eu não iria mais ver aqueles bebês. Mas eu falei, é um sentimento, né? Acho que eu tô meio que enganada. E aí chegou em agosto, e nesse processo, no mês de julho, eu me lembro que Deus usou uma irmã, uma missionária, e ela falou assim para mim, irmã, eu não sei o que você faz, eu não sei do que acontece, mas eu vejo você assinando um papel. E esse papel você é um contrato, você vai assinar esse contrato. Mas nunca passou pela minha cabeça que esse papel era minha demissão, jamais. E beleza, né? Pensei em tantas coisas, né? Mas enfim, mas quando eu voltei em agosto, na sexta-feira, na sexta-feira, lembro que foi dia 1º, não lembro se foi quinta ou sexta, a diretora vem e fala assim, Thaís, estamos te desligando, não vou ficar mais com vocês, tal. E eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser? Irmãs, é aquilo que eu falei, às vezes é uma notícia que nos abate, nos deixa, e agora? O que eu vou fazer? Mas é um de repente de Deus na nossa vida, sabe? É um de repente de Deus. Então, assim, mas Deus continuou comigo. Deus não me abandonou nesse processo, sabe? Deus não me abandonou nesse meio desse desemprego. Ele continua me sustentando. E olha, irmãs, que não é fácil. Não é fácil. E então, irmãs, é um de repente de Deus na nossa vida. Então, eu estava confortável. Eu estava confortável. Estava trabalhando, ganhando meu dinheirinho, tinha tudo que eu queria, tal, e de repente, uma porta fechou, ele tirou do meu conforto. Mas se eu falar para vocês que eu estou no meu conforto, ainda não estou, porque desde quando eu saí, eu estou no meu desconforto e faz parte da vida. Jesus não nos chamou para ficar no conforto, porque se a gente ficar no conforto, igual os discípulos estavam, nós não veríamos Jesus, nós não veríamos os milagres, os feitos de Jesus na nossa vida. E seguindo aqui, e ainda Jesus, ele fala para os discípulos, eu não vou deixar vocês órfãos, passando um pouco mais para frente do capítulo, ele fala, eu não nos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Porém, eu deixarei o Espírito Santo, ou seja, olha Jesus falando aí, eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não vão ter eu, mas vocês vão ter o Espírito Santo. Irmãs, que maravilhoso. Olha que Jesus maravilhoso, deixou-nos o Espírito Santo, que ele leva toda a nossa intercessão, ele leva toda a nossa intercessão para Jesus. Ele nos leva tudo aquilo que às vezes não conseguimos falar para Jesus. Então, aqui ele fala, então, tudo isso que eu tenho dito, eu ainda estou com vocês, mas deixarei o Espírito Santo, o Pai que enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e farás lembrar tudo o que eu disse. Mas que maravilhoso ter o Espírito Santo sobre nossa vida. Como é maravilhoso, porque realmente o Espírito Santo, ele nos lembra, ele nos corrige, ele nos impulsiona a orar, ele nos conforta no meio da tristeza, ele traz o consolo. Mas como é maravilhoso ter o Espírito Santo sobre nossa vida. É muito bom, é maravilhoso. Então, vendo, irmãos, como que Jesus é fiel, mesmo não estando, mesmo diante de toda situação, ele ainda deixou o Espírito Santo. E ainda ele fala, eu vou deixar a minha paz. Quando ele foi para encerrar toda essa notícia que ele diz aos discípulos, ele fala, eu deixo-vos a minha paz.
A minha paz eu dou-vos. A minha paz não é como o mundo dá. Então, não perturbe o seu coração, não tenha medo. Mais uma vez, ele estava lembrando aos discípulos que a paz dele esteja sobre eles, mas a paz que ele tem não é o mundo, não é a paz que o mundo dá, não é a paz que aquelas pessoas que não têm Jesus sobre a vida, não é essa paz. Porque as pessoas que estão ao mundo não têm paz. Eles acham a paz que eles têm, não é aquela paz que quando estamos na tribulação, não é aquela paz que quando estamos no meio da dificuldade, não é aquela paz que quando estamos no meio do tormento, não é aquela paz. Aquela paz é passageira, mas a de Jesus não. A de Jesus, ela permanece, a paz dele permanece sobre nossas vidas, sobre nossos dias difíceis, sobre os nossos dias turbulentos, porque, irmãos, tem como, a situação está totalmente ao contrário, quando essa situação está totalmente ao contrário do que a gente vê, a nossa realidade, ter essa paz? Não tem como, mas, irmãs, é maravilhoso essa paz. Eu pude sentir essa paz esses dias. Eu estava numa aflição muito grande. E eu falei, Senhor, tira essa aflição do meu coração, assim como você fez com os discípulos, e coloca a tua paz. Irmãs, as situações aqui tá toda difícil, mas eu estou em paz. Porque a paz é aquela excede todo entendimento, é aquela paz que Jesus nos dá, é aquela paz que permanece, é aquela paz que nos dá entendimento. Que a gente sabe que é a paz que Jesus dá, é a paz que sabemos que Jesus está no controle, é a paz, é aquela paz que nós confiamos, é aquela paz que a gente confia no Deus que faz, no Deus que faz obras grandes, no Deus que faz maravilhas, é um Deus que cuida, é um Deus que dá livramento, é um Deus que está no controle de todas as coisas das nossas vidas. A gente perde o controle, mas Jesus não perde o controle sobre nossas vidas, Jesus não perde. Jesus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que temos. E outra, irmãs, Jesus está no nosso barco. Jesus está no piloto do nosso barco. Não temos do que temer, porque Jesus está quando estamos na presença, quando estamos orando, quando estamos jejuando, a gente pode sentir essa paz, porque é maravilhoso quando dobramos os nossos joelhos em oração, falamos tudo aquilo que precisamos falar, e muitas das vezes nem falamos, porque só sai lágrimas, só sai choro, e o Espírito Santo intercede por nós e nos envia a paz dele, irmãos. Que paz maravilhosa é essa? Eu não sabia o que era essa paz quando eu estava no mundo. Eu não tinha essa paz quando eu estava fora da igreja. Mas eu pude sentir essa paz com as experiências que Jesus foi me dando. Hoje eu posso sentir essa paz e o entendimento do que essa paz pode me dar. Irmãs, então, é essa palavra que eu gostaria de dar para vocês, que Deus colocou no meu coração. Não perturbe o coração de vocês. Eu não sei como você entrou aqui nesta live, eu não sei como você está aqui nesta live, mas se você tiver com seu coração perturbado, se você tiver com seu coração aflito, angustiado, irmãos, não fiquem. Jesus fala, crê em mim. Creia e que a paz dele esteja sobre vocês sobre este dia, e eu creio que ele está com vocês. Eu creio, porque esta palavra, eu sei que tem direção para alguém aqui. Eu sei que alguém precisava ouvir essa palavra. Se você está com seu coração angustiado, temeroso, com medo, tira isso do seu coração, mas não pela sua própria força. Não vai pela sua própria força. Não vai. Vai com uma força de Jesus. Senhor, renova as minhas forças, que a tua força esteja em mim, para me poder continuar caminhando e para que este tormento que está no meu coração não fique mais. E que a paz de Deus esteja sobre vocês. Assim eu agradeço a oportunidade, irmãs. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, a gente tem que ter a certeza que Jesus está no controle de tudo. E a gente tem que descansar, mas muitas vezes a gente está com o coração e essa paz realmente a gente não explica, né? Não explica. Eu vejo muitas vezes as pessoas aí que não sabem, não têm entendimento,
se descabelando, falando, e a gente, mesmo na tribulação, na preocupação, na ansiedade, a gente sente essa paz que foge de todo entendimento. Glória a Deus. Obrigada, Thalita. Deus abençoe, viu? Obrigada mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Antes de eu ver os pedidos de oração, queria que, se pudesse colocar quem puder colocar o vídeo para a gente tirar uma foto. Eu vou falar já. 1, 2 e já. Aí. Glória a Deus. Vou ler os pedidos. A Adri está pedindo oração pela saúde da mãe e oração por Eduardo, que está na UTI. Alguém mais quer fazer algum pedido? Eu quero pedir pela minha família, pelo meu trabalho do meu esposo. A Neia também está pedindo oração pela Selma e Everaldo. São os pais da amiga que faleceu. Mais alguém? A Mi também está pedindo oração por ela e pela família. A Rô está pedindo oração pela casa, família. Jéssica está pedindo orações pela saúde e pelo desemprego. Mais alguém? Thalita, você pode orar pelos pedidos? A Nilza está pedindo oração pela Luzinete, pelo Carlos, para a Cícera e Tereza. Acho que é só. Senhor Jesus, ó Pai, colocamos diante da Tua presença, Senhor, todos esses pedidos. Senhor, sabemos que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos, ó Pai. Então, Senhor, visita cada pedido, Senhor. Deus, eu não conheço cada uma dessas irmãs, mas o Senhor conhece, Tu sabes, ó Pai, que cada uma precisa. Senhor, vai diante, Senhor, do que estão abatidos. Ó Pai, coloca a Tua paz, Senhor, sobre estes corações que estão aflitos, ansiosos, Senhor, por doenças. Traz cura, Senhor. Entra nos leitos, Senhor, de UTI. Entra nos leitos, ó Pai, de hospitais. Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, Senhor. Sabemos que o Senhor pode ir muito além de onde não podemos ir, que a Tua mão venha alcançar, Senhor Jesus, todos esses pedidos, que o Senhor venha trazer a cura, Senhor. Coloca, Pai, do alto das Tuas mãos, do alto da cabeça até as pontas do pés. Aleluia, Jesus, que o Senhor faça as boas obras, ó Pai, sobre estas vidas, Senhor, sobre essa criança que está na UTI, Senhor, sobre o desemprego. Abre as portas, meu Pai. Prepara, Senhor, o melhor, Senhor, para estas pessoas. Prepara a melhor porta, Senhor. Prepara, Senhor, uma notícia maravilhosa, meu Pai, porque eu sei que enquanto estamos aqui orando, clamando, Senhor, o Senhor já está lá na frente trabalhando. O Senhor já está fazendo, meu Pai, assim como o Senhor fez com os discípulos. O Senhor já estaria preparando o lugar. Então, Pai, eu creio que o Senhor já está preparando, Senhor. Eu creio na cura que o Senhor já está providenciando. Ó Pai, enquanto isso, Senhor, vai fazendo, Senhor, aquilo que não podemos fazer. Oramos e crendo, Senhor, num grande milagre que o Senhor pode fazer. Oramos, ó Pai, porque cremos, Senhor, que o Senhor é fiel para fazer muito mais daquilo que não podemos fazer, para fazer muito mais, ó Pai, daquilo que
que pedimos e pensamos, ó Pai, porque o Senhor é Deus de obras grandes, os milagres, as curas que o Senhor fez lá no Senhor, nas tuas passagens. O Senhor continua o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Pai, assim colocamos esse pedido nas tuas mãos, crendo que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada. Obrigada, Thalita, por estar aqui, por ter aceitado. Deus abençoe Amém. a sua vida, a sua família. Obrigada mesmo. Continue sendo usada. Amém, obrigada. Deus abençoe cada uma aqui, que tenha um dia maravilhoso, abençoadíssimo, de muita alegria, muita paz. A paz de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada. Fiquem com Deus, viu? Beijo.